Olá, pessoas de bem! Vamos para a nossa segunda parte do nosso assunto? Lembrando, nosso assunto está relacionado à análise sintática dos termos da oração. Já falamos sobre sujeito e predicado. Caso não tenham visto o primeiro vídeo para rememorar este conteúdo, assistam ao primeiro vídeo. E agora vamos para os termos relacionados aos verbos e os termos relacionados aos nomes. Com relação a essa questão dos termos relacionados ao verbo, o primeiro e principal, porque um dos que mais aparecem nas suas construções, são os objetos, certo? Os objetos, eles são divididos em 4. E tudo isso vai depender de qual verbo que vai aparecer, se ele é transitivo, se ele é transitivo direto, se ele é transitivo indireto, certo? Tudo isso vai depender para você conseguir classificar. Então, preste atenção para rememorarmos o nosso assunto. Primeiro caso é o objeto direto. Observe aqui. Comprei um livro espetacular. Verbo, comprar. Quem compra? Compra algo. Comprei o quê? Observe que este verbo, ele é transitivo direto. Ele pede objeto direto. Termo que completa o verbo e não tem preposição. Já o segundo, preciso de sua ajuda. Quem precisa, precisa de. Olha a regência. Qual foi a regra que eu dei? Observe a regência da oração. Se quem precisa, precisa de, obrigatoriamente eu tenho um objeto indireto, que é aquele que completa o verbo com a presença da preposição. De, a, certo? Para, são as preposições que vão completar. Objeto direto preposicionado. Este objeto, ele é o direto. Só que para uma boa articulação, para a frase, faça necessário que acabe por aparecer uma preposição, tá bom? Observe, ele experimentou do próprio veneno. Quem experimenta, olha a regência. Lembre-se sempre da regência. Quem experimenta, experimenta algo. Experimentou o quê? Seria o próprio veneno. Mas para a articulação da frase, precisou de quê? Da preposição. Então, quando na pergunta que sai deste verbo não sair preposição, ele pede objeto direto. Mas se a preposição apareceu, objeto direto, preposicionado. E o último é o pleonástico, que tanto pode aparecer com objeto direto quanto com objeto indireto. O importante é você perceber que pleonástico, por quê? Porque ele é uma repetição. Ele repete o elemento dito antes. Meus pais, eu os amarei para sempre. Este os é o mesmo que meus pais. Se eu retirar, a frase não perde sentido nenhum. Meus pais, eu amarei. Amarei quem? Meus pais. Não é verdade? Logo, este os aqui, ele repete. Como ele repete, é pleonasmo. Por isso que o nome dele é objeto pleonástico, tá? Próximo elemento é o agente da passiva. Como o próprio termo diz, agente, porque ele age. E a voz deste verbo está na voz passiva. Ser que pratica a ação e não é o sujeito da oração. Observe, fomos bem recebidos pela diretora. Quem é o sujeito? Nós. Nós fomos bem recebidos, sujeito da oração. Nós praticamos ou sofremos a ação? Sofremos. Como nós sofremos a ação pela diretora, acaba sendo o agente da passiva. Ser que pratica e não é o sujeito. A vencedora foi escolhida pelos jurados. Quem praticou a ação de escolher? Os jurados. Ser que pratica a ação e não é sujeito da oração. Adjuntos adverbiais. Os adjuntos adverbiais são os advérbios. Termos que estão relacionados a verbos, a adjetivos, a outro advérbio ou a oração inteira. Eles servem para quê? Para gerar circunstâncias dentro da frase. Circunstâncias de afirmação, de negação, de tempo, de modo, de causa, vai depender da frase, certo? Então, observe. O livro é realmente fantástico. Olhe que este realmente, ele afirma que o livro é fantástico. Por isso que realmente é um advérbio de afirmação. Todos se esforçaram para a gravação. Todos se esforçaram. Com qual finalidade? Para que fosse gravado. As pessoas entraram com cuidado. Cuidadosamente. A forma como elas entraram. Então, advérbio é aquela palavra que vai trazer uma circunstância ao contexto. Essa palavra ou expressão vai ganhar o nome na função de adjunto
adverbial. Saindo dos termos relacionados a verbos, nós vamos aos termos relacionados aos nomes, certo? Quais são eles? Primeiro, complemento nominal. Meu filho tem medo. Observe, para não se atrapalhar. Primeira coisinha que você vai marcar é o verbo tem. Quem tem? Tem alguma coisa. Tem o quê? Medo. Medo é o nosso objeto direto. Só que quando eu digo na frase, meu filho tem medo, alguém vai perguntar, medo de quê? O que completa um nome, porque medo é um nome, veja que aqui é um substantivo abstrato, logo é um complemento nominal. Se completasse o verbo, seria objeto, mas não completa verbo, completa nome, por isso o nome, complemento nominal. A casa estava cheia de fantasmas. A casa estava cheia. Observe que eu tenho um adjetivo, um nome. Cheia de quê? Tudo que completar um nome. Pode ser o nome, um substantivo abstrato, pode ser um nome, um adjetivo, pode ser um nome, um advérbio, vai ser um complemento nominal. E ele sempre vem preposicionado. Essa preposiçãozinha vai sempre aparecer à sua frente, tá bom? Adjuntade nominal. Adjuntade nominal é, como o próprio nome diz, é adjunto. Está junto. Ad nome. Está junto a um nome. Que nome é esse, Whitney? Os núcleos. Os núcleos nominais. Então, dentro do sujeito, tudo que se ligar ao núcleo vira adjuntade nominal. Certo? A grosso modo. Tem somente uma exceção. Então, olha. O doce de leite é muito gostoso. É verbo. Sujeito, o doce de leite. Palavra mais importante, doce. Núcleo, sujeito simples. O se liga a doce, de leite se liga a doce. Eu tenho termos que se ligam a um nome. Se está junto a um nome, adjunto, adnome, adjuntade nominal. Meus queridos alunos estão bem preparados. Alunos, palavra mais importante do sujeito. Meus se liga a alunos, queridos se liga a alunos, logo eu tenho aqui uma situação de adjuntos adnominais, se ligam a um nome. Vejo, eu vejo quem? Meus alunos se esforçando. Veja que quem vê alguma coisa, vejo meus alunos, vê alguém. Alunos é o sujeito? Não. Alunos aqui vai ser o objeto. Sujeito sou eu vejo, certo? Então, vejo quem? Meus alunos. Objeto. Dentro do objeto, qual a palavra mais importante? Alunos. Tudo que se liga ao núcleo, adjunto, adnome. A única exceção é para quando, dentro do sujeito, tiver uma situação de expressão com preposição, como, observa a frase aqui abaixo, a ideia do aluno. A ideia ao aluno. Tem diferença? Tem, muito bem. Do aluno é dele a ideia. Logo, do aluno é adjunto adnominal. Gera uma ideia ativa. Agora, a ideia ao aluno, ele vai receber a informação, receber a ideia. Logo, gerando essa ideia passiva, eu tenho o complemento nominal. Muito bem? Próxima situação são os predicativos. Eu tenho dois tipos de predicativo. O predicativo do sujeito e o predicativo do objeto. Predicativo, primeiro detalhe. O que é, Whitney, um predicativo que eu não me lembro? Predicativo é um adjetivo extremamente importante para essa frase que vai aparecer dentro do predicado. Lá, depois do verbo. Certo? E aí, ele é dividido em dois. Do sujeito, do objeto. Tudo vai depender para quem é que vai esse adjetivo, essa característica. Tudo bem? Algumas pessoas entraram cansadas. Veja, algumas pessoas sujeito, pessoas palavra mais importante núcleo, algumas eu tenho um adjuntado nominal, entraram é o verbo, cansadas, olhe, entraram cansadas, é uma característica de quem? Cansadas é uma característica das pessoas. Logo, este predicativo é um predicativo do sujeito. Agora, olha a frase abaixo. Ganhei flores perfumadas.
Quem ganhou? Eu. Sujeito. Sujeito tá aqui, ó, oculto. Ganhei. Verbo. Quem ganha, ganha alguma coisa. Ganhei o quê? Flores. Objeto. Perfumadas. Característica das flores. Se eu tenho perfumadas como característica do objeto, predicativo do objeto. Ok? Tenho ainda o aposto. O que é o aposto, Whitney? O aposto, na verdade, é palavra ou expressão utilizada para explicar, especificar, enumerar, resumir elementos ditos anteriormente, certo? Este aposto ele é extremamente importante, querendo ou não. Por quê? Porque ele traz informações a mais, informações complementares, certo? Então, observe. Memórias Póstumas de Brás Cubas, romance de Machado de Assis, inaugurou o realismo no Brasil. Veja que a frase é: Memórias Póstumas de Brás Cubas inaugurou o realismo no Brasil. Se você tirar o aposto, não perde nada na frase. No quesito aqui, uma concordância, uma relação de sentido. O aposto é o quê? Uma informação adicional. Quando eu disse romance de Machado de Assis, é uma informação a mais que eu estou trazendo. É um aposto. Esse aposto é um aposto explicativo. Ele acaba trazendo uma informação a respeito de Memórias Póstumas deste livro, tá bom? A Revolução Francesa defendia três ideais. Desculpe-me. Liberdade, igualdade, fraternidade. Confira que eu tenho até o sinal de 2 pontos. Uma dica: o aposto normalmente ele vem separado, ele vem entre vírgulas, né? Ele tem a vírgula, ele pode ter um travessão, ele pode ter o sinal de 2 pontos para fazer a sua separação, tudo bem? Normalmente ele vem assim. Então, olhe, liberdade, igualdade e fraternidade, o que é que são? Esses 3 ideais, tá bom? Faz uma relação com o elemento dito antes, trazendo aí uma explicação a mais. Neste caso aqui, ele enumera, tá bom? Termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios e vocativo. Toda a análise sintática cairá na prova. Olhe que toda a análise sintática resume o que foi dito antes. Termos essenciais, termos integrantes, termos acessórios e vocativo. Também é um tipo de aposto, tá bom? E por fim, o vocativo. O vocativo é um termo à parte da oração. Veja até que na frase anterior que eu coloquei, ele veio sozinho aqui. Por que, Whitney? Ele não está relacionado à oração de uma maneira tão direta para estabelecer concordância, por exemplo. É tanto que ele sempre vem separado por vírgula. Se ele estiver no início vai ter uma vírgula, se estiver no meio vai estar entre vírgulas, no final ele vai ter uma vírgula. Ele sempre está separado e não concorda com ninguém. Somente com a ideia, o elemento que você vai gerar ali ao contexto. Veja, fala sério, Whitney. O Whitney aqui é um vocativo. Para ser mais exata, o vocativo a gente chama de chamamento. É um chamamento, quando você diz assim: ei, pessoal, viu? Pessoal, é um vocativo, chamamento. Estou chamando aí a sua atenção, tá bom? Alunos, analisem bem cada detalhe dito. Olhem, alunos, vírgula, é um chamamento, tá bom? Num texto aí tem assim: caro leitor, vírgula. Caro leitor é um vocativo, é um chamamento, e por isso que obrigatoriamente tem uma vírgula. Quando você faz uma carta pessoal, tem um nomezinho, por exemplo, querida, e diz o nome de alguém, vírgula. Este querida e o nome de alguém, com a vírgulazinha, é um vocativozinho que você tem ali, por isso que você separou. Queridas pessoas de bem, chegamos ao término. Queridas pessoas de bem é um vocativo, é um chamamento. Espero que tenham entendido. Caso não tenham, voltem ao vídeo. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo. Pode entrar em contato comigo pelo Insta, pelo YouTube, canal Professora Whitney Santana, ok? Um grande beijo. #meus alunos.